Quando você come mais açúcar, você procrastina. Quando você procrastina, você quer comer mais açúcar, você quer ficar em rede social, você quer ficar vendo o luxo dos outros, você cai nessa parafernália porque sua mente está fraca, e aí você fica se comparando e aí entra a depressão. Qual que é o tema de hoje? Mudei minha vida depois que percebi isso. Turma, depois que eu percebi algumas coisas, depois de começar a ler mais e passar mais tempo em lugares, né, como esses, assim, que você tem uma liberdade, você consegue pensar melhor na sua vida, em coisas da sua vida, e você consegue, né, ter mais clareza sobre as ideias, sobre suas ideias, seus pensamentos. Só que para isso, né, para isso acontecer, eu tive que me afastar um pouco da cidade. E vamos entrar um pouco no tema, né, do nosso vídeo, que é eu mudei minha vida depois que eu entendi isso. E realmente eu mudei a minha vida depois que eu entendi isso, que na cidade, você tá toda hora trabalhando, correndo atrás das coisas, é o normal. Aí você pega ônibus lotado, você pega trânsito, então você se estressa. E aí se estressando, você bebe menos água, começa a comer compulsivamente, você começa a comer besteira, doces, etc. Que é pra meio que mascarar esse seu estresse. E isso não é legal, né? Então eu entendi isso depois que eu afastei da cidade. Pra quem viu meus vídeos anteriores, eu tava no Ceará, passei alguns dias, 20 dias com a minha mãe e minha família lá. E lá é um clima mais tranquilo, assim como esse. Agora eu tô num sítio, né? E, cara, você consegue pensar melhor. E outra coisa é que lá no Ceará, na casa da minha família, a gente não tem algumas coisas que na cidade tem. Assim como os doces, estresse do trânsito, estresse do trabalho, da correria, né? De toda hora tá sendo atacado pela mídia, etc. A minha vida começou a mudar depois que eu tive um pouco mais de paz na minha mente, então eu acabei tendo mais clareza sobre os meus pensamentos. Só que com isso eu percebi que algumas coisas que eu como lá em São Paulo não me faziam bem, né? Por exemplo, eu achei que eu era chocolatra, mas não. A verdade é que eu comia muito chocolate para esconder o estresse que estava internalizado ali, então eu comia o chocolate e me sentia melhor. E isso não é legal, isso não é bom, porque o doce ele não faz muito bem pro nosso cérebro, ainda mais quando você come de forma excessiva. E eu comia bastante, né? Todo dia eu comia um doce, final de semana eu pedia pizza de chocolate, e isso não é legal, não faz bem pro nosso cérebro. Outra coisa é que lá no Ceará, por ser muito quente, eu tomava muita água. Então eu percebi uma mudança radical na minha pele, né, no meu corpo. E eu comecei a tomar muita água, falei, cara, uma coisa que eu não faço em São Paulo, né? Tomar tanta água, porque a gente tá na correria e é normal. No meio da correria você tá pra cima e pra baixo, trabalhando, se estressando, você esquece de tomar água, você esquece de comer, você esquece de dormir, você esquece de descansar, né, cara? E como eu tava no Ceará num tempo mais tranquilo, eu consegui perceber todas essas coisas. Eu consegui alinhar meus pensamentos. Alinhando meus pensamentos, eu consegui entender que todo doce que eu comia era uma fuga emocional. Eu consegui perceber que eu estava bebendo menos água, então eu tinha que tomar mais água. Eu consegui perceber que o meu foco, né, lá no Ceará, na casa da minha mãe, ele aumentou por conta de eu ter mais tranquilidade, né, por conta de eu estar mais em paz. Eu consegui ler melhor os livros. Eu antigamente lia 2, 3 páginas de um livro e já me empapuçava. Hoje em dia eu consigo ler, né, 20 páginas assim, fácil. Entro num flow e começo a ler e vou embora, cara. Se deixar, eu passo horas ali. Só não fico mais tempo porque a gente precisa levantar para tomar água e comer, né? Ir no banheiro, etc. Mas, depois que eu tirei todas essas coisas da minha vida, que é a má alimentação, depois que eu comecei a incluir mais água, né? Depois que eu comecei a procurar mais momentos de paz durante o meu dia, depois que eu entendi que uma boa alimentação, ela vai fazer toda uma mudança no seu corpo. Rede social, eu tirei, sabe? Instagram, Facebook, TikTok, todas essas coisas eu tirei da minha vida para me ficar mais em paz. E aonde eu quero chegar aqui? Que eu mudei a minha vida depois que eu fiz tudo isso. Depois que eu saí do Instagram, rede social, etc. Que é toda aquela mídia, né, que te influencia a comprar coisas que você não precisa e que você não quer, mas você acaba comprando por causa da influência ao seu redor. E depois que eu tirei tudo isso, eu consegui sentir em paz. E me sentindo em paz, eu organizei meus pensamentos. Organizando meus pensamentos, eu comecei a comer melhor, beber mais águas, cuidar melhor do meu corpo. E isso deu uma grande mudada na minha vida. Hoje, alguém me oferece um doce ou eu vou em alguma padaria, vejo doce, cara, eu não quero isso. Isso vai me fazer mal, entendeu? Não preciso disso. Vou comprar o que é necessário, vou comprar carne, vou comprar grãos, sabe? Vou comprar azeite, vou comprar coisa que faz bem pro meu corpo, vou comprar muita água, sabe assim? Porque se você fica gastando, né? Poxa, eu vou no mercado e eu compro um doce, aí você come o doce, aí se dá vontade de comer mais doce, aí você come mais doce, e aí você entra num negócio. Eu sempre quando eu for no mercado eu compro doce e começo a comer doce, e esse negócio
ele vai acabando com o seu cérebro devagarzinho, né? Vai deteriorando assim conforme passa o tempo, você nem percebe, porque é uma forma de deteriorar seu cérebro assim que ela é tão silenciosa assim, ela é tão lenta e devagar que você não percebe. Mas assim, o que acontece? Vai diminuindo seu foco, você começa a ter menos alegria para fazer as coisas, você começa a procrastinar mais, aí você fica em rede social, aí você fica vendo aquele monte de coisas, né? De luxos, etc. Você começa a almejar essas coisas, que na verdade isso ali é só uma fachada. Por trás a pessoa pode estar totalmente endividada, falando, ai, como é que eu vou pagar esse carro? Mas está lá tirando foto e você cai nisso porque sua mente está fraca, por causa do açúcar, por causa da má alimentação, porque você não dormiu direito, porque você não teve paz, né, na sua vida. Então a minha vida ela mudou totalmente depois que eu fiz isso, né? Eu me afastei da cidade, tive mais paz, consegui alinhar melhor os meus pensamentos, tive mais clareza daquilo ao meu redor. Assim eu consegui extinguir coisas da minha vida, né? Dormir mal, eu consegui incluir mais líquido, eu consegui incluir boa alimentação. Tudo isso que eu fiz deu uma mudada assim geral na minha vida, não só, né, mental, mas física também, cara. E assim, eu tenho uma visão totalmente diferente agora sobre as coisas. Então, cara, se você faz isso também na sua vida, que é mudar sua alimentação, beber mais água, fazer um esporte e dormir direito, cara, a sua vida ela transforma, o cérebro atinge um potencial assim para você fazer coisas assim que você acha que você não conseguia fazer, mas na verdade você não conseguia fazer por causa daquela neblina que tá na sua frente, né, que impede você de ver as coisas, impede você de fazer essas coisas também, porque quando você come mais açúcar, você procrastina, quando você procrastina, você quer comer mais açúcar, você quer ficar em rede social, você quer ficar vendo o luxo dos outros, você cai nessa parafernália, porque sua mente está fraca, e aí você fica se comparando e aí entra a depressão. Cara, é ridículo isso, entendeu? Então vamos acordar, meu povo. Vamos acordar, cuida desse corpo, toma mais água, faz uma atividade física e dorme direito, vai ler um bom livro, esquece de rede social. Na rede social tem muitas coisas que você não precisa e você não quer e você acaba comprando porque a rede social te influencia. Tem a comparação também que faz muito mal. Então a minha vida mudou totalmente depois que eu entendi isso. Boa alimentação, bom sono, muita água, esporte e muito mais do que isso é ter essa paz aqui, né? Ter um momento, sair da cidade, se afastar da cidade para que você tenha essa clareza mental. Fechou? Então faça isso, né? Procure a sua paz, procure alinhar seus pensamentos, uma boa alimentação, um bom sono, etc. E tudo isso que eu falei no vídeo, fechou? Se você gostou, deixa um comentário, compartilha para aquele amigo que também está precisando escutar isso aqui, beleza? Matheus Vieira tá na área, até a próxima e é nóis.